Trouxe sua Bíblia? Então, abra em Atos 2. Atos 2, versículo 42 a 47. 41 já pode ler. Não, 42. Estamos chegando ao final do ano. Daqui a um mês é 2025. Já perceberam isso? Então, queridos, esse mês vai voar. E nós temos entendido, queridos, que vida cristã é a vida de Cristo em nós. Ouviram isso? Vida cristã verdadeira é a vida de Cristo em nós, é Cristo através de nós, é a simplicidade da vida cristã, a simplicidade de Cristo. Nós temos entendido isso, nós temos crido nisto, nós temos declarado isto, nós temos vivido isto. E viver com Cristo é uma vida simples, os fundamentos da fé. Uma vida descomplicada. Uma vida onde nós desapegamos da ostentação, da extravagância, dos excessos, dos exageros. Uma vida onde o menos é mais. A vida cristã, a vida simples de Cristo, uma vida sem ostentação. Nós temos descoberto que há uma felicidade em viver essa vida simples cristã. Uma felicidade em viver um relacionamento com Deus. A felicidade em viver em comunidade cristã, em comunhão, em relacionamento com irmãos. Nestas coisas simples está a verdadeira felicidade da vida. E temos entendido isso e temos buscado como igreja ser uma igreja saudável. Ser uma igreja cristã de verdade. E quando nós abrimos agora a Bíblia em Atos capítulo 2, nós vemos um pouco da igreja primitiva, ou seja, quando a igreja nasceu, como viviam aqueles primeiros convertidos. Esse texto nos dá um retrato, uma foto daquele momento de uma igreja linda, de uma igreja atraente. Hoje há tantos modelos de igreja mundo afora, mas o que nós temos buscado? Nós queremos ser uma igreja bíblica. Nós queremos ser uma igreja segundo o coração de Deus. Nós somos parte da igreja de Cristo no mundo, mas nós queremos ser uma igreja que acima de tudo agrade a Deus. E que seja agradável, também seja atraente às pessoas de fora. Vamos ver esse texto então e ver o que aqueles discípulos tinham ou como viviam aqueles que tinham encontrado a Jesus e a maneira como eles atraíam as pessoas de fora. Então, Atos 2, versículo 42 diz assim: eles perseveravam, estou usando a King James, mas a NVI diz, eles se dedicavam. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam um produto entre todos segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo, e assim a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Vamos ler isso aqui junto, ó. Verso 47.
louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que coisa linda esse versículo. A igreja, quando nasceu, os primeiros cristãos, os primeiros convertidos, eles começaram a viver um estilo de vida, uma comunidade, que era algo tão lindo aos olhos das pessoas de fora, que tornava o evangelho algo irresistível. Hoje, irmãos, a igreja é tão mal falada, por causa de escândalos. Mas naquele tempo, quando a igreja nasceu, embora houvesse perseguição por causa dos religiosos judaicos, mas o povo olhava e dizia: olha coisa linda como eles vivem, olha como eles se relacionam, olhem como eles cuidam uns dos outros, quanto amor, eu também quero fazer parte desse grupo, eu quero fazer parte desse povo, e isso tornava o evangelho de Cristo aceitável. As pessoas abriam o coração, queriam fazer parte desse povo, dessa igreja que havia nascido, e é isso que nós queremos ver hoje. O que nós podemos aprender com eles? Quais são as características da igreja, não apenas naqueles dias, mas são fundamentais para a igreja de todos os tempos, que devem ser vividos, que devem fazer parte da igreja hoje, para que a gente seja uma igreja que sobretudo agrade a Deus, mas também conte com a simpatia das pessoas de fora. Como nós devemos viver como cristãos hoje? O que torna a igreja irresistível? O que torna a igreja atraente às pessoas que estão lá fora? Então vamos lá, versículo 42. Em primeiro lugar, o que torna a igreja atraente é a dedicação de cada um de nós. Olha o versículo 42 depois aqui. Diz que eles se dedicavam, ou eles perseveravam, não sei qual é a tradução que você tem aí, mas é o mesmo sentido. Cada um deles, não é apenas o pastor, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, não. Cada um deles, cada convertido, cada um deles era dedicado. Era algo de coração, havia um compromisso de amor, eles entendiam que era uma nova vida, uma vida em comunidade. O cristianismo não era uma religião, mas era uma fé viva, uma fé a ser vivida, uma nova maneira de viver em comunidade, e eles se dedicavam àquilo. Havia uma dedicação, e queridos, quando a gente vê uma pessoa que ama Jesus, como é lindo, não é inspirador? Você vê uma pessoa que se converteu, e você percebe que aquela pessoa se converteu de verdade, ela ama Jesus, ela quer mais de Deus, ela quer conhecer mais, ela quer servir, ela quer entender a palavra de Deus, porque ela quer viver aquilo, ela quer ser diferente, e aquilo, alguém que vê aquilo é inspirador. Agora imagina quando um grupo de 30, 40, 50, 100 pessoas que se dedicam a isso. Já pensou isso? A igreja hoje quer ser muito moderninha, quer ser muito igual ao mundo, e perde tanta oportunidade de ser diferente, de mostrar algo diferente, de brilhar. Aqui cada um deles se dedicava. Não era um programa da igreja, eles viviam uma maneira de dedicação, de perseverança, que impactava as pessoas, aquele compromisso de amor entre eles. Era algo fantástico. Eles fizeram disso um estilo de vida. Não era ir no encontro no domingo, não era um culto no domingo. Era um estilo de vivido dia após dia. Mas ao que eles se dedicavam? Vamos ver. Se dedicavam a 4 coisas aqui. Primeiro, eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. O que é o ensino dos apóstolos? Verso 42. Ou doutrina dos apóstolos. Alguém sabe me dizer? Palavra de Deus. Ensino dos apóstolos era aquilo que Jesus ensinou aos apóstolos. E agora os apóstolos ensinavam aos novos convertidos. Aquilo que eles ouviram de Jesus, Jesus interpretou muitas coisas do Antigo Testamento. Agora eles estavam compartilhando com o povo
aquilo que eles tinham aprendido de Jesus. Ou seja, essa igreja que se dedicava ao aprendizado, eles amavam ouvir a palavra de Deus, eles queriam aprender para viver. Queridos, tem pessoas que eu já ouvi dizer assim, ó, ai, como eu queria ter vivido naqueles dias, sabe? Como eu queria estar naquele monte, quando Jesus pregou o sermão do monte, né? Como eu queria estar lá ouvindo Jesus, aqueles ensinos, como eu queria estar aos pés dos apóstolos, quando a igreja nasceu, eles ensinando. Mas você pode. Está aqui. Os ensinos de Cristo, os ensinos de Deus, os ensinos dos apóstolos, está aqui. Você pode hoje sentar aos pés de Cristo. Você pode hoje receber os ensinos dos apóstolos. Basta você abrir a sua Bíblia. Bíblia aberta significa coração aberto. Se a sua Bíblia está fechada a semana inteira em casa, é porque seu coração está fechado para ouvir a voz de Deus. Mas se você abre a sua Bíblia, é porque você quer ouvir a voz de Deus. E é isso, aquelas pessoas tinham fome, queridos. Eles se reuniam diariamente no templo, nas casas onde os apóstolos estavam. Sabe, havia um burburinho, os apóstolos estão lá corriam eles queriam ouvir mais de Cristo. Era uma fome, uma sede de Deus, a palavra. Agora, cristão que depende só de um culto, queridos, para ouvir a palavra de Deus, que cristão mais furreco? Que mudança de vida vai acontecer? Porque, queridos, vida cristã é isso, é a gente conhecer a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, para poder mudar a nossa vida. Ou seja, quando você ama alguém, você quer conhecer sobre ela, e você abre o teu coração para ela também. Se você diz que você ama a Deus, você quer agradá-lo, você quer conhecer a vontade de Deus, tudo que Deus agrada a Deus, tudo que desagrada a Deus, porque você quer viver dessa maneira. Você abre o coração a Deus, porque você ama a Deus. Então não se engane em dizer que você ama a Deus, se você não quer saber da palavra de Deus. Então é mentira. Você não ama a Deus. Você não se importa com o que Deus pensa, então. Não se engane. Se você ama a Deus, você quer conhecer a palavra de Deus e quer viver de maneira que o agrade. E isso era lindo nessa igreja. A igreja vivia com sede, com fome. Eles amavam aprender da palavra do Senhor. Eles não queriam saber de maneira rasa, eles queriam se aprofundar. Gente, nós temos hoje tantas versões de Bíblia. Sabe, você não precisa nem comprar, vai na internet, você baixa Bíblias inteiras, a versão que você quiser, sabe, tem tanto acesso, sabe, tantos cursos, a igreja oferece curso de Setiel à distância, o ano que vem agora teremos cursos presencial na quarta-feira à noite aqui na igreja. Há tanta oportunidade de se aprofundar, de conhecer mais a palavra de Deus, mas cadê a fome? Cadê o desejo? É algo pessoal? Vamos chegar lá, irmão, já vou falar aqui. Acho que o Espírito Santo andou contando as coisas que eu ia pregar aqui para ti, irmão. Né? Ai. Então vamos lá. O que diz aqui? Eu até anotei isso aqui, irmão. Quando a prensa foi inventada em 1450, né? A prensa, naqueles dias, era como se fosse um carimbo gigante, tá? Então, a Bíblia, queridos, ela foi traduzida na língua do povo por Lutero, o reformista, né? Isso, a prensa de Johannes Gutenberg, estima-se que ele prensou 180 cópias com a língua, com a Bíblia na língua do povo. Imagina um carimbão assim, ó, tchum, cada página da Bíblia era um carimbo. Essa era a prensa. Estima-se que Johannes Gutenberg fez 180 cópias. E sabe o que isso provocou, queridos? Uma revolução cultural e uma revolução espiritual. Sabia que muita gente não sabia ler e começou a aprender a querer ler e escrever por causa da Bíblia?
Aquelas 130 cópias, as pessoas começaram a ler, começaram a ensinar para o povo, na língua do povo, porque só o clero tinha o conhecimento do latim, do grego e hebraico, e aí ensinava o que queria para o povo, né? Manipulava o povo como queria, mas agora tinha a língua na voz do povo. E as pessoas começaram a querer aprender a ler e escrever, para poder conhecer a vontade de Deus. Minha esposa está aqui, o João está aqui, o Israel está aqui. Lá em Santa Cruz se converteu uma senhora chamada Dona Terezinha. Dona Terezinha morava perto da nossa casa. Ela se converteu a Cristo e ela tinha mais de 60 anos. Não sei a idade exata que ela tinha. Perto dos 70 anos, essa senhora. Ela era analfabeta. E ela conheceu Jesus. Nessa idade. Não é um milagre isso, queridos? Eu fico maravilhado com isso. Uma pessoa que viveu a vida toda, tinha um respeito a Deus, mas teve uma experiência real de conversão com quase 70 anos. Ela teve uma cura, ela veio num culto, onde a gente orou para os enfermos, ela foi curada da perna dela. Ela ficou tão impressionada com aquilo, que começou a buscar mais a Deus, e ela entregou a vida para Cristo, com quase 70 anos. E ela tinha um desejo de ler a Bíblia. Ela aprendeu a ler através da Bíblia. Algo milagroso, ela não foi na escola. Ela tinha tanta vontade de ler a Bíblia, que ela aprendeu a ler com quase 70 anos. E ela lia a Bíblia dela todos os dias. E hoje fala de Jesus para todo mundo, né? Coisa linda, coração cheio da palavra. É isso, queridos. A gente não pode dar o que a gente não tem. Mas quando a gente enche o coração, sabe? Algumas pessoas vêm para mim, pastor, aquele irmão fala palavrão, aquela irmã só tem malícia, e aquilo, sabe, não tem como arrancar alguma coisa, mas eu tenho como colocar algo novo. E quando a palavra de Deus entra, tudo que é ruim vai transbordando, vai saindo. E você transforma a tua vida, a tua visão. Sabe aquele homem que olhava para a mulher de maneira indecente, ele começa a olhar diferente, porque o coração dele está cheio da palavra de Deus. Aquela mulher que invejava as outras mulheres que se vestiam melhor que ela, começa a olhar a outra pessoa com o olhar de Cristo, porque a palavra de Deus encheu o coração dela. Aquela pessoa que era avarenta começa a ser generosa, porque a palavra encheu o coração dela. A pessoa vai sendo transformada, ela vai escolhendo mais o que ela ouve para encher o coração dela de coisas boas e não de coisas ruins. Sabe aquele marido que batia na mulher, não bate mais. Porque a palavra de Deus mudou. Ele ama a palavra de Deus. E é aquele pai que senta para falar da Bíblia para os filhos. Ensina a palavra de Deus para os filhos. Aquela esposa que se converte, ela ama a palavra de Deus. E ela é uma esposa melhor para o marido porque ela quer agradar a Jesus. É aquele empresário que trata bem os empregados porque ele ama Jesus. É aquele empregado que trabalha não só pelo salário, mas como quem faz ao Senhor e é um ótimo funcionário na empresa. É o Evangelho, queridos. Estas coisas simples transformam o testemunho da igreja. É o cara honesto que paga as contas em dia na sociedade. A igreja se torna agradável, simpática. As pessoas olham para a igreja, está ali um povo sério, está ali gente honesta, está ali gente querida. Olha o relacionamento daquela família lá, não são perfeitos, mas como eles cuidam um do outro. Estas coisas, irmãos, o mundo está tão carente disso hoje. Há tanta ostentação de outros valores, e a igreja diz que quer ostentar as mesmas coisas, mas a igreja tem uma coisa muito mais linda para mostrar, que é a vida cristã, a simplicidade de Cristo. Cristo através de nós. Simplesmente isso. Mas tem que amar a palavra de Deus. Tem que ler a palavra, irmãos. É maravilhoso você receber a palavra nos grupos livres. É maravilhoso você vir nos discipulados. É maravilhoso você vir ao culto. Mas você precisa se aprofundar, buscar conhecer pessoalmente no teu dia a dia. A cada dia, teu maná, teu pão do céu. Palavra de Deus, fresquinha, renovada, para fortalecer a tua vida, a tua fé, para fazer você andar em vitória. Amém, queridos?
quer uma experiência com Deus, dedique-se ao aprendizado. Tem gente que diz assim, eu não sou de ler a Bíblia, eu gosto de ter experiência com Deus. Que experiência você vai ter com Deus? É essa? Emocionalismo? Histeria? Está cheio de bizarrices acontecendo no meio evangélico, que não tem nada a ver com o Espírito Santo, mas é dito que é Ele que está realizando. Então, quer ter experiência real com Deus? Leia a palavra de Deus. Não há maneira mais segura de ouvir a voz de Deus. Você sabe ler? Você sabe ler? Sabe ler? Amém? Leia a palavra de Deus. Amém? Aí você vai ver a tua vida realmente mudar. Não são poucas igrejas que se denominam cristãs, mas têm, irmãos, pregado coisas estranhas. Têm ensinado coisas estranhas e têm vivido coisas estranhas. Sabe, irmãos, eu sei que as pessoas podem ser criativas, mas algumas coisas você pergunta, onde é que está isso na Bíblia? Onde é que você viu os apóstolos, Jesus com essas práticas? Sabe, irmãos, tem igrejas que viraram negócios, marketing, franquias, cada coisa absurda, irmãos, escândalos. Sabe, as pessoas não têm mais vontade de ouvir, há uma pressão para cada vez fazer mensagens mais curtas em culto, para agradar as pessoas, porque não querem mais ouvir mensagens longas. As mensagens têm que ser curtas, as mensagens têm que ser de autoajuda, as mensagens têm que ser antropocêntricas, que falam só para agradar as pessoas. Aonde está o Evangelho de Cristo? Essas bizarrices, venda de lenço ungido, água ungida, vassoura ungida, sabão de Jesus, sabe, show da fé, noite da campanha da vitória financeira. Misericórdia, queridos, não se engane com isso. Isso enche igrejas, enche prédios, mas não tem nada da pureza do Evangelho nisso. Nada. Evangelho da prosperidade, quebra de maldição hereditária, confissão positiva, toda essa frescurada aí, não tem nada de evangelho nisso aí. Usam o evangelho, mas é uma mentira. Afasta as pessoas da simplicidade da fé, afasta as pessoas da simplicidade de Cristo. Então não se engane, não corra atrás dessas coisas. E tem muita gente enganada, está experimentando essas coisas, mas não a salvação. São bebês na fé, não crescem, crentes imaturos que correm atrás dessas coisas porque não conferem as coisas com a Bíblia. Se conhecessem a palavra de Deus, não se deixariam levar por essas doutrinas humanas e até diabólicas. Então, cuidado com isso. O que gera transformação de vida é o conhecimento da palavra e a vivência da palavra. Também não é só conhecer, né, irmãos? É conhecer e viver. É colocar em prática. Se a Bíblia diz que é errado, é errado. Se a Bíblia diz que é certo. Essa é a igreja, irmãos, que nasceu, que se tornou brilhante, agradável às pessoas. Então, mas eles perseveravam, eles se dedicavam a algo mais. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e também à comunhão. Qual é a palavra grega para comunhão? Alguém sabe? Koinonia. Koinonia significa o quê? Comunhão. Então, era uma igreja que amavam estar juntos. Como é bom estar juntos, né, queridos? Eu gosto de estar junto. Eu gosto de comunhão. Semana passada a gente estava no Rio Grande do Sul, fazendo o casamento do meu filho. E sabe o que a gente fez domingo? Fomos no culto. A gente sai daqui, vai para outro lugar. E minha esposa estamos de férias, às vezes, a gente procura uma igreja para ir. Sabe, a gente gosta de comunhão, gosta de estar com pessoas. Como é que pode ter gente que não gosta disso? É bom estar junto, irmãos. É bom ter a comunhão, o relacionamento com pessoas cristãs. Eles perseveravam, eles se dedicavam a estar juntos por amor, a comunhão. Mas também é bem verdade que muitas pessoas estão juntas, mas não têm comunhão.
Tem pessoas que estão juntas lá no clube, mas não tem comunhão. Tem pessoas que estão juntas no estádio, mas não tem comunhão. Tem pessoas que estão juntas em grandes igrejas, mas não tem comunhão. Tem pessoas que estão juntas debaixo do mesmo teto, mas não tem comunhão. Tem gente que dorme na mesma cama, mas não tem comunhão. Já viu falar de viúva de marido vivo? Órfãos de pais vivos? Então é possível também estar junto, mas não ter comunhão, porque comunhão envolve estar junto, certo? Mas é mais do que estar junto. Koinonia é compartilhar a vida. Então koinonia é comunhão, mas é uma comunhão de compartilhar a vida, a comunhão de ter em comum, esse é o sentido, é comunhão, né? Ter em comum. É a comunhão de compartilhar a vida. É isso que eles tinham. Eles não apenas estavam juntos, mas eles tinham um relacionamento, vínculos afetivos. Eles tinham um comprometimento uns com os outros. Eles estavam juntos por amor. Amém, queridos? Minha esposa ficou triste na sexta-feira porque muitas mulheres faltaram ao encontro de mulheres na sexta. E ela falou assim para mim: André, eu nem sei como falar sobre isso, porque eu jamais quero que alguém venha por obrigação, não é? Mas que venha por amor. E é isso que tem entre nós, amém, queridos? A gente se preocupa quando alguém não vem para o culto, a gente liga, pergunta, mas não é que a gente quer que venha por obrigação. A gente quer ter comunhão, a gente quer estar junto, amém? Não foi bom chegar hoje de manhã e tomar um café junto aqui? Isso é comunhão. Estar junto por amor, conversando, abrindo o coração, se relacionando, compartilhando a nossa vida. É assim. Ontem, nosso dia foi meio-dia, foi com algumas pessoas, meia-tarde comunhão com outro, e à noite comunhão com outros. Então, a nossa vida é toda fatiada, né? A gente está sempre assim, recebendo de outros e dando a nossa vida para os outros. E sabe que ele diz assim, ó, eu fui dormir meia-noite, mas é um cansaço tão gostoso. Porque é tão bom estar junto. Comunhão é algo saudável e a gente precisa, você precisa. Ninguém foi criado, irmãos, para viver solitário. Ninguém. É só um doente da alma que quer ficar sozinho mesmo. Sabe que os ex-prisioneiros de guerra relatam isso, que a pior tortura não foi a falta de água, não foi a falta de comida. Sabe qual foi? O isolamento. Os efeitos psicológicos são devastadores quando isola a pessoa, deixa ela sozinha. Está nos presídios hoje, não tem a salinha lá que eles botam a pessoa quando apronta muito, não bota a pessoa numa solitária lá. Terrível, porque nós não fomos criados para ficar sozinhos. Nós fomos criados para ter comunhão, compartilhando a nossa vida, compartilhando nossos sonhos, nossas expectativas. Vejo Israel e a Nicole começando a vida de casal juntos, sabe, sonhando junto, compartilhando a vida, compartilhando as expectativas, os sonhos, projetos futuros. Coisa linda isso. Isso é vida de igreja, irmãos. Um partilhando da vida dos outros. E não só coisas boas, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Sabe o que é isso? Koinonia. Koinonia. É. Não ficam, e isso que eu falei dos ex-prisioneiros de guerra, isso é real, tá? Isso é um relato, e fizeram uma experiência com macacos. Fizeram uma experiência em laboratório com macacos. Deixar-o isolado. Quer ver um homem forte chorar? Deixa ele sozinho um tempo. É comprovado isso. Nós somos feitos, irmãos, para viver em comunhão. Não tem aquele filme do cara do náufrago que ficou na ilha lá, que conversava com a bola? Como é que era o nome daquele? Wilson. O cara ficou quase louco, né? Achou uma bola boiando no futebol americano, fez um olho nela, né? E conversava, mas mostra essa realidade, irmãos. É horrível. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Então isso é atraente, irmãos. As pessoas, irmãos, lá fora não vivem koinonia. Olha, irmão, no que a igreja deve atrair as pessoas. Não é com mega shows, não é com grandes artistas. Não é com movimentos, sabe? Com coisas simples, irmãos. As pessoas estão
estão sofrendo com depressão. Nunca houve tantas pessoas ansiosas no mundo, nunca houve tantas pessoas com depressão no mundo como há hoje. As pessoas não sabem o que é koinonia, não tem comunhão em casa, não tem comunhão com os parentes, não tem comunhão com os colegas, e a igreja vive isso, e quando essas pessoas veem isso, é isso que eu procurava, é isso que eu preciso para a minha vida, eu quero fazer parte disso. Então a igreja, irmãos, tem uma oportunidade de brilhar hoje. Deixa as pessoas verem nossa comunhão. Verso 44. Diz: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Sabe o que é isso, irmãos? É compartilhar nossa vida, nossos dons. Você tem dons que eu não tenho, tem capacidades que eu não tenho. E eu tenho que você não tem, mas juntos nós suprimos as nossas necessidades. É estar junto mesmo com gostos diferentes. Não é interessante isso? Não é só afinidade, mesmos sonhos, mesmos gostos, né? Mas nós estamos juntos apesar de ter gostos pessoais diferentes. Mas nós temos o mesmo propósito. É isso que nos une. Conhecer a Cristo e tornar Cristo conhecido. Isso nos faz andar juntos, apesar das nossas diferenças. Verso 45, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Pode respirar aí, isso não é um mandamento? Você não precisa vender todos os teus bens para ajudar os irmãos em necessidade. Mas o que quer dizer? Não é um mandamento, mas há um ensinamento aqui. E sabe qual é o ensinamento? Você deve fazer tudo o que pode fazer se ao teu lado teu irmão em necessidade. A Bíblia não nos manda resolver o problema da fome no mundo. Não nos manda fazer isso. Mas aos domésticos da fé, aos irmãos em necessidade, a nossa família, sim. Se você tem condições financeiras e o teu irmão não tem um botijão de gás, é o teu dever fazer uma coisa. Se você tem condições, sabe o bem que deve fazer e não faz, você peca. Então, nesse aspecto, queridos, não é um mandamento. Deus não está mandando você vender. Mas sabe que o teu irmão está com necessidade. Abençoa o teu irmão. Talvez ninguém saiba, a igreja não sabe, é uma coisa assim, lá no teu particular. Mas Deus está vendo, queridos. Isso é agradável a Deus. E provavelmente essa pessoa vai glorificar o Senhor testemunhando. E isso fica lindo aos olhos do mundo. Olha como eles cuidam uns dos outros. Olha como eles cuidam uns dos outros. Olha como eles se amam. Esse é o evangelho que vai fazer diferença, queridos. Nós estávamos falando ontem sobre isso, no passado houve muitas cruzadas evangelísticas, movimentos Billy Graham, enchendo o estádio, milhares de pessoas se convertiam, mas quantas permaneciam? Porque era só uma decisão ali, mas às vezes nunca tinha comunhão, não tinha discipulado, não tinha conhecimento da palavra de Deus, não congregava. E a fé morria. Mas quando há isso aqui, queridos, que evangelho poderoso. O evangelho que faz diferença hoje, irmãos, impactante. Falo do verdadeiro evangelho, tá? Porque você pode atrair com outras maneiras também. Mas eu falando sobre o evangelho. O que vai fazer diferença são esses atos de misericórdia. Atos de misericórdia, atos de justiça. A igreja vivendo o amor, vivendo a simplicidade da vida cristã. É isso que vai abalar o mundo. É isso que vai romper com as portas do inferno. Tiago 2, 15, 16 diz assim: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, se porém lhe der nada, o que adianta isso? Irmãos, isso não tem nem fé e nem amor. Nem fé nem amor. Ontem uma pessoa me pediu para a gente mais um alimento aqui na igreja. Eu fico pensando,
Tem gente, irmãos, que não tem comida. A gente tem tanto, não é? No encerramento do grupo ontem lá, comemos costela, fizeram um costelão. Bom, um costelão dessa largura assim, ó. O cachorro lá deve estar engasgado com o osso lá. Olha que pecado, às 7 horas da manhã começaram a assar aquela costela, cara. Nós vamos comer, acho que é quase 1 hora da tarde. Quanta fartura a gente tem, né? E não precisamos se culpar disso. É bênção do Senhor, amém? Eu recomendo. Continue me convidando. É bênção. Estou engordando o pastor, mas vamos lá. Mas a gente brinca com isso, mas, irmão, mas tem gente, irmãos, que, sabe, está pensando, meu Deus, eu compro comida ou eu pago a luz? Se eu pagar a conta da água, não vai dar para comprar um remédio de uso contínuo. O que eu faço? E a gente tem vergonha de pedir. Você não teria vergonha? Tem vergonha de pedir. Aí a gente bota e traga 1 quilo de alimento. Aí vem 15 quilos, 20 quilos, 10. Nós podemos fazer mais que isso, gente. Nós podemos fazer mais, amém? Então não interessa para quem é, tá? Tem uma equipe que cuida disso. Não interessa para quem é. Você não precisa saber para quem é. Se é para a irmã, se é para o irmão ali, se é para outra irmã lá. Pode saber que não é para o pastor, tá? Mas vamos ser mais generosos, amém? Sabe, traga durante a semana, traga no domingo, mas bota amor nisso aí. Sabe, se você não precisa de ajuda, você pode ajudar. Agora, se você precisa de ajuda, peça também, que nós vamos nos mobilizar e te ajudar também. Mas vamos ser mais práticos, irmãos. Porque é esse cuidado que faz a diferença, irmãos. É isso que brilha lá fora. Tem gente, irmãos, falando em comunhão para encerrar, tem gente que está se desencantando com as grandes igrejas. Tem gente que se orgulha, eu faço parte de uma mega igreja. Aí chega lá no culto, senta, tem uma pessoa do lado que nunca viu. Não sabe nem o nome. Aí vai para casa, chega no outro culto, nunca mais vê aquela pessoa também, né? Aí tem outro. Não desenvolve relacionamentos, não desenvolve vínculos, estão juntos, mas não tem comunhão. Isso é muito comum em igrejas grandes. Mas o que me impressiona e me assusta é que nas igrejas pequenas isso acontece também. É isso que me impressiona. Igrejas pequenas, onde não há comunhão. Vem para o culto, sentam, chega atrasado, termina o culto, já sai correndo, nem dá tchau para o irmão, para a irmã. Não tem vínculo, não conversa com ninguém, não se relaciona. Estranho isso. Isso não é vida cristã. Não é isso que Deus planejou. Então, a igreja pequena também precisa de comunhão. E aqui diz algo lindo, que enquanto eles, versículo 42, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Sabe o que significa esse partir do pão? Significa que com frequência eles faziam refeições juntos. E isso a gente aprendeu bem, essa parte aí. Aqui na igreja a gente tem desenvolvido bem. Né? Então juntar as panelas é bíblico. Né? A gente fazia muito isso lá no Rio Grande do Sul. Né? Que tem? Às vezes ligava perto do meio-dia, né? Domingo, sábado. O que tem aí? Ah, eu tenho isso. Ah, vamos juntar as panelas. A gente dava cada banquete. Né? Um levava o que estava fazendo, o outro também. E era aquela comilança. Então, é bíblico juntar as panelas. E eles tinham essas refeições. Mas há algo lindo que os estudiosos dizem, que esse partir do pão tem a ver com a ceia do Senhor. Ou seja, quando eles estavam juntos e faziam as refeições, do que eles lembravam? Eles lembravam do Senhor Jesus. Eles lembravam que Jesus partiu o pão. Das refeições que Jesus fez. E aí eles, em memória de Jesus, celebravam a ceia do Senhor. Nós fazemos uma vez por mês isso aqui. E nós estamos preocupados porque já estão dizendo aqui, está ficando apertado botar mesa aqui. Estamos pensando se vamos fazer esses cafés da manhã com mesa, como estamos fazendo, porque a igreja está crescendo no ano que vem. E ter essa comunhão com café. Mas, enquanto faziam a refeição, eles lembravam do pão do céu que foi dado por eles e para eles. Jesus Cristo. Então eles faziam em memória de Cristo. Daqui a pouco a gente vai fazer, né, Délcia? Vai ser bênção também. Eles adoravam juntos. Era mais do que um simples memorial. Era mais do que lembrar do que Cristo fez.
Porque espiritualmente Jesus se faz presente nesse momento. Nós tomamos o pão, nós bebemos o cálice, mas Jesus está aqui. E sabe o que acontece? Nós somos fortalecidos espiritualmente. Sabe qual é a maior fake news do diabo hoje? É aquela fake news. Eu gosto de Deus, mas não gosto da igreja. Eu não deixei de Cristo, só deixei de ir na igreja. É a maior mentira do diabo hoje. A maior fake news. Não, isso não está com o Senhor, não. Porque se diz que ama Deus, está em desobediência. Quem inventou a igreja foi Cristo. Quem enviou os dons foi Deus. Para viver em comunhão, para cuidar. A ceia nos fortalece, sabia? Ao tomar da ceia, você é abençoado. Ao tomar da ceia, você é edificado. Você é fortalecido na sua fé, na comunhão do corpo. Amém? Obrigado. Amém. O que torna a igreja atraente é a dedicação na oração. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles se dedicavam às orações. A igreja se torna atraente, a igreja que ora. E orar aqui é comunhão com Deus. Queridos, quando você lê a Bíblia, o que acontece? Você ouve Deus falar. Mas quando você ora, é Deus quem ouve você falar. É você que fala com Deus. Na palavra Deus fala contigo, na oração você fala com Deus. Comunhão com Deus na palavra, na oração. Filipenses 4, 6, 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Irmãos, o mundo é ansioso. As pessoas correm de um lado para o outro. Mas olha o estilo de vida cristã. É esse testemunho que impacta o mundo lá fora. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4, 6, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, irmãos, a gente também passa por sustos, né? Acontece uma coisa assim, uau, primeira coisa, e agora? Vem o medo, vem o receio, vem a ansiedade, mas tão logo vem o que a gente faz? Senhor, tu é minha rocha, minha fortaleza, meu refúgio, as portas do inferno não prevalecerão. Começa a invocar tudo que é promessa da palavra ali. Senhor, tu é meu socorro, tira os meus pés do charco de lodo, me posto sobre a rocha, e começa a declarar salmo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu começa a declarar a palavra de Deus. Senhor, eu coloco diante do Senhor essa preocupação, esse medo, ansiedade. O Senhor conhece amanhã, o teu caminho é perfeito, tu és soberano, nada pode me afastar do teu amor, nem a morte, nem a vida, nem potestade, nem principado, nem os poderes do mundo presente, nem vindouro, nem a fome, nem nudez, nada. Tudo posso aquele que me fortalece. Você vai declarando, irmão. Sabe o que acontece com a ansiedade? Cadê a ansiedade? Cadê? Vai botar um louvor em casa. Estava chorando, eu sou um desgraçado mesmo, essa vida é só luta. O diabo fica gigante. Nasci para sofrer mesmo, ninguém gosta de mim, é só desgraça, vou morrer mesmo. É só pensa coisa ruim. E fica deprimido. Cabisbaixo. Quando ele está reclamando da vida, com inveja dos outros. Irmão, vai se converter. Vai orar. Vai mudar. Comunhão com Deus. Cristão que ora, cresce. Irmãos, igreja que ora, cresce. Gente comum com uma vida em comum. Quando membros oram juntos, fazem sua parte, o Espírito Santo faz a dele. É assim que a igreja se torna atraente e cresce em maturidade e em salvação. Amém? Vamos ficar em pé para concluir?
Quando os cristãos se dedicam ao ensino, quando cada cristão se dedica à comunhão, ao partir do pão, à oração, a igreja se torna feliz. A igreja se torna frutífera. Amém? A igreja se torna popular, agradável aos olhos dos de fora. Verso 47, louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Assim é uma igreja atraente, queridos. Dia a dia, sempre me impressiona esse dia a dia. Eu penso domingo a domingo, fico pensando, meu, que bênção, se domingo a domingo o Senhor acrescentar os que vão sendo salvos, né? Que experiência maravilhosa. Todo domingo você vendo pessoas entregando a vida a Cristo, sendo convertidas pelo Espírito Santo, tendo a vida transformada. Mas aqui fala que diariamente, dia a dia, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, porque era uma igreja vibrante. Era uma igreja alegre, era uma igreja feliz, era uma igreja que amava a palavra de Deus, era uma igreja que amava a comunhão com Deus em oração, era uma igreja que amava a comunhão com os irmãos. É isso, irmãos. É isso. Não esperem algo mirabolante com a igreja tecnológica. Nós queremos viver a simplicidade da fé, e é isso que nós queremos, que Deus vai nos fazer crescer de maneira saudável, vivendo a simplicidade do Evangelho. Nós botamos lá não um lema para um ano, é um lema para a igreja. A gente viver isso e não esquecer. Vivamos assim, firmes na palavra, vivendo em comunhão, vivendo em oração. Amém? Delcio veio aqui, o Delcio vai nos ministrar a ceia agora, e vai orar por nós também, no momento da ceia, para esse momento tão especial. Amém, igreja? Amém. Sejamos essa igreja. Sejamos essa igreja. Amém? Amém. Bom dia, irmãos. Mais uma vez, a paz do Senhor. Que bênção de palavra, né? Meu Deus. O Espírito Santo é maravilhoso. E eu estava lembrando ali como vem uma sequência de palavras moldando a igreja, né? Há 2 semanas atrás nós tivemos, como ministrados, uma reflexão para nós, para que foi sobre você realmente é convertido, né? Aí domingo passado a palavra foi como deve ser a vida de um cristão verdadeiro. E hoje as características de uma igreja saudável. Você vê que o Espírito Santo vem trazendo uma sequência de ensinos e moldando a igreja. Gente, isso é maravilhoso. Só pode ser coisa de Deus, só pode ser coisa do Espírito Santo mesmo, né? Que nós não conversou, nem o pastor conversou comigo sobre a palavra, e foi tudo uma sequência. Glória a Deus por isso. Mas vamos dar continuidade ao nosso culto, né? Vamos para a ceia do Senhor. Eu gostaria de chamar aqui o Orlídio, a Márcia e o Orlídio, né? O Deco e a Roseli. Glória a Deus. A ceia é um momento muito especial, né? É onde a gente, em comunhão, a gente celebra, né, a nossa vitória em Cristo Jesus. Jesus morreu e pagou pelos... Não, acho que só... Glória a Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados, né? Pagou o preço, e por isso nós hoje temos acesso diretamente a Deus. Esse é o que Jesus fez por nós, né? E a ceia não é nada mais, nada menos do que um ensaio, né, da bodas do Cordeiro, quando estivemos com Jesus, que Ele próprio vai servir a ceia para nós. Isso é maravilhoso, né? Então, nós temos essa oportunidade, né? Quando Jesus morreu na cruz, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, né?
estamos livres do pecado. Pecamos porque nós queremos, mas estamos livres do pecado. E interessante que Deus, Jesus, ao morrer na cruz, Ele abriu a porta do céu e nos dando livre acesso ao trono da graça. Isso é maravilhoso, né? Então, quando nós ceiamos, quando nós tomamos a ceia, nós trazemos à nossa memória aquilo que Jesus fez por nós. E não foi pouca coisa, não. Foi algo maravilhoso. Amém? A palavra de Deus diz aqui em 1 Coríntios 11, que é bem propícia para a ceia, né? E que Paulo, ele diz assim, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Isso é um memorial, traz a nossa memória, o sacrifício de Jesus, né? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. É você fazer esse ato sem saber o que você está fazendo, né? Fazendo por fazer. Depois diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É você examinar dentro de você e pedir perdão a Deus pelos pecados, e Ele te perdoa, e você toma a ceia livremente. Amém? Eu quero agora consagrar o pão e o suco, representando o sangue de Cristo, e depois a gente vai estar orando, né? Pedindo perdão já dos nossos pecados, vamos estar orando e consagrando a nossa vida também ao Senhor, né? Pai, em nome de Jesus, quero agora, Senhor, ó Deus, consagrar, Senhor, esse pão, Senhor, no qual representa o Teu corpo, Pai. Um pão, Senhor, que foi moído, foi triturado, foi amassado, assim como fizeram com o Teu corpo, Senhor. Assim fizeram, o pão é feito, por isso simboliza, ó Deus, o Teu corpo, Pai. E eu consagro, Senhor, esse elemento agora a Ti, Senhor. Que ele venha, ó Deus, produzir cura no nosso corpo, Pai. Em nome de Jesus. Da mesma forma, eu quero também consagrar, Senhor, esse suco, o qual representa o Teu sangue, Senhor. O sangue tão precioso, Pai, que foi derramado na cruz do Calvário. Ó Deus, assim, pagando o preço dos nossos pecados, Pai. E nós consagramos esse suco. E te agradecemos por isso, Pai. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Quero agora, Senhor, também colocar cada um que está aqui diante de Ti, Pai. Veja, Senhor, ó Deus, abrindo a nossa mente, Senhor, sondando o nosso coração, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, pedindo perdão dos nossos pecados, Pai. Nos perdoa, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que fizemos, Senhor, que veio a ferir, Senhor, a Tua santidade, Pai. Nos perdoa, Senhor. Os pecados mais ocultos, Senhor. E aqueles que nós fizemos também, ó Deus, muitas vezes sabendo que era pecado. Nos perdoa, Pai. Porque nós somos falhos, Senhor. Porque nós somos fracos às vezes. Mas nos fortaleça, Pai. A cada dia, Senhor. Por isso nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado pelo sacrifício na cruz. Muito obrigado pelo Senhor ter pago o preço por nós. E nós hoje temos comunhão contigo, com o Pai, com o Espírito Santo. Temos comunhão uns com os outros aqui com os irmãos. E temos livre acesso a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, por isso. Nós te agradecemos de nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então você, para tomar a ceia, você vem, pode vir aqui, recebe o cálice, né? O pão, volta para o teu lugar. Depois nós vamos estar tomando a ceia juntos, né? Pode. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa.
assentou-se à mesa. E ele partiu o pão, e ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Oh, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E ele partiu o pão, e ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Amém. Glória a Deus. Todos receberam? Todos? Glória a Deus. Vamos tomar do pão. Vamos participar do pão. Cálice, Paulo diz que é o cálice de comunhão. Gostaria que você trocasse o cálice com o irmão, abençoando ele. Uns três irmãos, 4, aquilo que abençoa a vida dele. Pode tomar no pão, pode comer o pão. Opa, pode tomar o pão. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Não pode participar do suco, né? Amém. Agora que todos já se serviram da ceia, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém.